Eu gostaria de convidar a ministra Calmon para compor a mesa. Não sei se... Peço ao secretário de Faga a ministra para a nossa mesa, por favor. Gostaria de convidar para compor a mesa a presidente do Tribunal Regional Federal de Segunda Região, a desembargadora Maria Helena Cisne, corregedor da Justiça Federal do Rio de Janeiro, desembargador André Fontes, nosso membro da Comissão de Processo Civil no Instituto, extremamente operante e ativo, parceiro nas últimas proposições que fizemos ao Senado Federal quanto ao projeto de processo civil que está aí em curso nas câmaras, está hoje na Câmara dos Deputados. Convidaria também o senador Bernardo Cabral, nosso presidente da Comissão de Direito Constitucional, para ser ensinado. O que ele observava é que nunca foi referido nesse instituto como ex-presidente do Conselho Federal da Ordem. Para ele é um título muito mais significativo. Nosso orador oficial, Carlos Eduardo Bozzi, gostaria de convidá-lo para a mesa. Minha vice-presidente, Moema Batista, por gentileza, venha para a mesa. Recusou o convite. Daqui eu fico melhor, assisto lá. Doutor Guilherme, por gentileza, desculpa, doutor Guilherme Calmon, ilustre desembargador. Doutora Dora Castro Neves, doutora desembargador do Tribunal Regional do Trabalho, Rio de Janeiro, ex-presidente daquela corte. Nossa companheira de Chico também. Bom, sem mais delongas, então passo a palavra à ministra Calmon. Não sei se quer lá falar de pé, ou se você quer a palavra para o nosso gáudio, nosso prazer, nosso direito. Doutor Fernando Fragoso, em nome de quem saúdo todas as autoridades que acompanham a mesa, os amigos, senhores advogados, minhas senhoras, meus senhores, magistrados, colegas de hoje e de ontem, muitos já estão aposentados, mas ainda na ativa nas atividades intelectuais. Eu gosto muito de falar em pé porque eu sou muito inquieta, né? Eu sou muito proativa, mas hoje eu vou falar aqui, sentada, para não ficar de costas para os nossos componentes da mesa. Desta forma, aqui não é uma conferência, eu vou apenas falar, dizer algumas coisas que eu penso sobre o tema que me foi proposto. Aliás, quando eu fui convidada, eu pensei que eu iria falar sobre a atividade que hoje eu estou exercendo, que é sobre no CNJ, e com a qual eu estou absolutamente encantada. Né? O CNJ hoje, para mim, tem um significado muito relevante para Eliana, a cidadã brasileira. Eu acho que foi uma coisa fantástica a criação do CNJ, porque nos mostrou aquilo que nós sempre negamos, que existia uma caixa preta no judiciário. A caixa preta estava fechada até para nós mesmos, judiciários, que ignorávamos o que se passava. Né? E hoje nós temos, nós paramos para contar
processos, nós paramos para contar precatórios, nós paramos para fazer uma avaliação do que somos, do que fazemos. Mas isto também faz parte do tema sobre o qual nós vamos falar, que é a judicialização da política e a politização da justiça. Naturalmente que eu não sou uma filósofa, eu sou uma magistrada que me dediquei a vida inteira para vencer minha vida, trazendo para os meus jurisdicionados e para as pessoas que me ouvem as minhas opiniões sobre o trabalho que nós desenvolvemos. De forma que os senhores vão ter hoje aquilo que eu penso sobre o tema. Não uma grande conferência me reportando a grandes estudos e a filosofia, etc. Porque o tema é um tema muito interessante por envolver sociologia jurídica, filosofia jurídica, política. É um tema riquíssimo. Mas eu vou falar em muito poucas palavras, uma linguagem simples, para dizer o que eu penso sobre o tema. E nada melhor do que a gente fazer um certo recuo para a gente entender onde é que se insere exatamente essa atividade. E aí eu vou recuar um pouco para ir ao marco zero da nossa civilização ocidental, que é a Revolução Francesa. Esse ali para nós é o marco zero. Para dizer o seguinte, que foi ali que tudo começou, quando se pensou em criar um poder que serviria de controle para o monarca. E veio então a separação dos poderes com a criação do poder judiciário, para que este poder limitasse a atividade de alguém que não tinha limites. E neste momento nasce o poder judiciário com a tarefa precípua de limitar o quê? De acordo com a lei, ou seja, o poder que fazia as leis e o poder que controlava a aplicação dessas leis para todos, inclusive para o Estado. E, desta forma, ele chega até o século XIX e início do século XX, sendo a boca do legislador, sendo este órgão de controle. Inclusive, passa pela era bonapartista, por Napoleão Bonaparte, com a ideia de que juiz era funcionário graduado que tinha todas as benesses e todas as regalias de funcionários absolutamente servientes ao imperador e a serviço do imperador, onde se descaracteriza um pouco para efetivamente estar a serviço do império. Mas, com esta ideia, é que nós, brasileiros, fizemos o nosso poder judiciário. Nós temos hoje algumas práticas litúrgicas e temos algumas tradições que são eminentemente bonapartistas. E temos ainda magistrados que são bonapartistas na conduta, né? Porque isso se deixou arraigado no poder judiciário durante 2 séculos. Daí as nossas dificuldades quando nós tivemos necessidade de fazer a mudança. E esta mudança veio com o mundo civilizado depois da Segunda Guerra Mundial. Quando terminou a Segunda Guerra e que se tomou a posição de verificar o que é que tinha acontecido com o mundo jurídico, o mundo ficou perplexo com o julgamento de Nuremberg. E por quê? Porque foram para o banco dos réus os magistrados que tinham cumprido a lei. Os magistrados que tinham exercido a atividade judicante como
ser exercido até então. Ou seja, eles exerciam o controle através do legislador. Eram a boca do legislador. E eles cometeram atrocidades ao cumprirem o poder. E dentro desta perplexidade, o mundo começou a fazer uma revisão crítica do poder judiciário, que não tinha mais condições de continuar dentro daquela sistemática que foi criada na Revolução Francesa. Porque não era possível a um poder que estava a serviço da legalidade manter-se atrelado e a serviço de um outro poder, que era o poder legislativo. E a essa altura, o que se delineava era o poder legislativo que estava a serviço do poder econômico. Porque era o poder econômico que elegia os membros do legislativo. A partir desta realidade que veio à tona com o julgamento de Nuremberg, e há um filme belíssimo, quem não assistiu, os jovens, porque nós já temos mais de 30, já assistimos o filme, mas vocês, os jovens, não deixem de assistir o julgamento de Nuremberg, que é um filme muito interessante, nos dá uma ideia boa do que se passou naquele momento histórico. Né? E dentro desta revisão crítica, começou-se a pensar em um modelo de poder judiciário totalmente diferente. Um poder judiciário que não estivesse mais a serviço do legislador, mas um poder judiciário que pensasse, um poder judiciário que tivesse a sua atividade e pudesse ter independência. E assim nós começamos a ter a liberdade em diversos países da Europa. E o Brasil, lamentavelmente, ele se atrasou muito nesta revisão crítica do direito. Por quê? Porque uma série de circunstâncias fáticas, episódicas, levaram a este momento de manutenção ainda de um direito que estava dentro do modelo bonapartista. E nós chegamos ao século XX dentro deste modelo. O primeiro ensaio para acabar com isso veio da própria magistratura, que foi o movimento dos juízes alternativos. Os juízes não aguentaram mais estarem a serviço do poder legislativo. E alguns se rebelaram num movimento que eles chamaram Direito Achado na Rua, que veio das universidades e dos próprios magistrados que começaram a se rebelar contra isso. Mas foi um movimento que não teve base científica, um movimento que tinha a ideia de cada um fazer o que entendia que era para ser feito em um movimento sociológico muito forte e, naturalmente, que não sobreviveu por faltas de bases científicas maiores. E, embora tivesse despertado o mundo para a necessidade de nós insistirmos com uma mudança de legislação, eles causaram um mal grande, porque foi o enrijecimento das cúpulas do poder, tanto do Supremo Tribunal Federal quanto dos tribunais de justiça, contra a rebeldia da magistratura. E mais ainda se hierarquizou o poder judiciário e aumentou a distância entre o primeiro grau e o segundo grau. Esta realidade, que é uma realidade histórica, não tem nada aqui de opinião pessoal, é uma realidade histórica, começou a mudar com a Constituição de 88. A Constituição de 88, e temos aqui um constituinte que representou muito bem este papel de mudança, né? Sendo, inclusive,
formação da nação brasileira. Porque a Constituição de 88, ela trouxe muitas novidades em matéria de novos direitos, direitos de terceira geração. E ela tinha de compatibilizar estes novos direitos, esta nova forma, esse Estado democrático de direito, esse Estado social, eles tinham de compatibilizar com um judiciário devidamente estruturado. Mas, lamentavelmente, o legislador não pôde fazer isso. O doutor Bernardo Cabral está aqui e pode confirmar que o lobby do judiciário foi muito forte para a manutenção de prerrogativas. Nós perdemos um pouco o bonde da história, porque não fizemos valer o que precisava ser mudado no judiciário naquele momento. E o legislador constitucional não teve a força suficiente de se insurgir contra o poder constituído e que realmente percorreu o parlamento com propostas eminentemente corporativistas. E não foi ainda um judiciário que estivesse à altura daqueles novos direitos, embora muita coisa tivesse mudado. Mas esta mudança vem com a necessidade de nós estarmos sintonizados com o que já existia de moderno no mundo civilizado, que é a judicialização da política. O mundo inteiro começou a trazer para dentro do judiciário as questões políticas que, lamentavelmente, o parlamento não conseguia solucionar. E muitas das políticas prometidas constitucionalmente e que o executivo não conseguia executar. E os primeiros magistrados a sentirem na pele as consequências da judicialização das políticas, as ações afirmativas prometidas constitucionalmente, foram os juízes federais. E eu me lembro que foi a partir da era Collor que nós tivemos exatamente a dimensão, o peso do que isso significava para o judiciário. Não tínhamos padrões de julgamento, não tínhamos mais o legislador, porque era muito fácil ser juiz. E eu posso dizer isso porque eu fui juíza antes da Constituição de 88. Eu não tinha preocupação. Eu aplicava a lei, ia para a minha casa e dormia tranquilamente. Porque o juiz era o imparcial e não se envolvia nos conflitos que chegavam para ele solucionar. Era, como se dizia, o convidado de pedra. Neutro, imparcial, dava a decisão e as consequências não eram com ele. Porque o papel dele era cumprir o seu ofício jurisdicional, que, pela lei, acabava quando ele proferia a sentença. Hoje nós temos a ideia de que os problemas começam quando ele profere a sentença. Porque nós, magistrados, temos de estar atentos à efetividade da decisão judicial. E os problemas começam exatamente na hora da execução. Então, nós hoje somos magistrados inteiramente distintos, diferentes. E isso aconteceu no Brasil? Não. O mundo inteiro judicializou a sua política. E são exemplos muito claros que nos vêm dos países mais desenvolvidos. Como, por exemplo, o Canadá levou para a Corte Suprema a questão dos testes que os Estados Unidos estavam fazendo com mísseis em solo canadense. Que era uma política, totalmente política. Mas a Suprema Corte foi quem decidiu isso. Os Estados Unidos, nas eleições, todos estão lembrados, porque vimos pela televisão, de Bush versus Gore, foram resolvidos através do Poder Judiciário.
Israel, a Corte Suprema de Israel foi chamada para verificar se havia compatibilidade constitucional com a construção do muro de fronteira com a Palestina. Uma função eminentemente política. E por último, eu lembro que a Turquia, que é um país com as suas tradições tão exóticas, diferentes de nós, mas também fez a politização da sua, a judicialização da sua política, quando a Corte Suprema mantém com firmeza absoluta o Estado laico, na tentativa que os fundamentalistas têm de introduzir as religiões fundamentalistas na Turquia. E isso tudo está sendo examinado pelas Cortes Supremas, numa prova maior de que, efetivamente, o mundo inteiro judicializou a sua política. Ora, no Brasil não podia ser diferente. E a primeira judicialização foi através de que, quando foi feito na era Collor, o plano, o bloqueio dos ativos financeiros. E imediatamente os cidadãos brasileiros correram para o poder judiciário. E naquele momento nós começamos a desenhar um mundo jurídico inteiramente novo, onde não mais tinha lugar o individualismo jurídico, né? Porque este individualismo foi substituído pelo coletivismo do Estado Social. O ordenamento completo, produzido por um legislador racional, então, Kelsen, os kelsenianos que dizem plenitude do ordenamento jurídico, e nós começamos a substituir as codificações por microsistemas que são múltiplos e multifacetados, onde nós temos uma pleiade de ideias e não mais um seguimento lógico da codificação. E eu lembro com uma ideia que, no momento que eu ouvi isso, eu não compreendi o sentido, que foi em 1964, quando eu ingressei na Faculdade de Direito, e o Orlando Gomes voltava de Brasília, porque tinha acabado o seu projeto de Código Civil. E a primeira conferência que ele proferiu na Bahia, ele disse o seguinte: não estamos mais na era das codificações. E aquilo realmente eu não compreendi como é que um autor de um projeto de Código Civil vinha a público dizer que aquilo estava ultrapassado. E o mundo e o tempo provou que efetivamente isso aconteceu. E finalmente, nós que sempre estivemos tendo a segurança do poder judiciário em um dos pilares dessa segurança, que é a coisa julgada, nós começamos a relativizar até os pilares dessa coisa julgada. Porque o que nos interessa hoje é a realidade dos fatos presentes, o que está posicionado no mundo dos fatos. E nós descobrimos que muitas coisas julgadas estão pautadas em fatos inteiramente distorcidos, de tal forma que é necessário nós relativizarmos os efeitos de uma decisão judicial para ficarmos com a realidade dos fatos que entra pelos nossos olhos. E a prova maior disto se aconteceu nos processos de filiação, quando o exame do DNA comprovou faticamente muitas e muitas paternidades que só eram reconhecidas pela coisa julgada, mas que a ciência totalmente desmoralizou a coisa julgada. Então, todos esses acontecimentos e esses fatos levaram a se construir um mundo inteiramente novo, com questionamentos inteiramente novos. Mas o judiciário
judiciário brasileiro estava totalmente despreparado para esta realidade. A magistratura brasileira continuava sendo a boca do legislador, continuava a insistir com os postulados, continuava a recusar o exame de DNA, porque a coisa julgada era de importância fundamental. E estes foram os primeiros julgamentos do Superior Tribunal de Justiça. Se já existe coisa julgada, não adianta o DNA dizer diferente, porque nós não vamos aceitar. Dentro deste mundo teimoso, de cabeças que estavam ainda voltadas para o bonapartismo e um mundo inteiramente novo, nós tivemos um desequilíbrio do judiciário que não combinava este judiciário com os direitos de terceira geração, com os direitos coletivos, com o direito ambiental, com a primazia que se deu aos processos coletivos, né? Resgatando a identidade até da ação popular, que era uma ação totalmente desmoralizada, para nós começarmos a resgatar os direitos de cidadania. Começamos a insistir para que nós tivéssemos esta volta aos direitos que estavam garantidos constitucionalmente, e os cidadãos começaram a correr à justiça para pedir a prestação jurisdicional. De tal forma que nós tivemos um panorama inteiramente novo. Ou seja, se nós pensávamos que eu, Estado juiz, presto a jurisdição que eu quiser, porque eu sou Estado. E se eu sou Estado, eu presto a jurisdição que eu quiser, sem dar satisfação jurisdicional. Inverteu-se o binômio, porque eu, cidadão brasileiro, tenho o direito de exigir do juiz o cumprimento das promessas inseridas na Constituição. Daí porque era inevitável a reforma do judiciário. Reforma que, lamentavelmente, não foi a que nós queríamos, mas foi a que foi possível em 2004 com a emenda constitucional 45. Quais foram os dois pontos luminosos desta reforma? A primeira foi a criação de um órgão que pudesse organizar administrativamente o poder judiciário, que foi a criação do CNJ. E o segundo foi a criação da ENFAM, que é uma escola para direcionar o ensino da magistratura, ensinar a magistratura a pensar e ser agente político. Lamentavelmente, o tempo ainda não consolidou esta ideia na ENFAM. Mas institucionalmente 6 anos não é nada. 6 anos é muito pouco tempo. Estamos demorando. Nós vamos chegar lá, né? Vamos chegar lá. Porque também neste meio tempo nós tivemos grandes dificuldades, porque hoje a escola virou um fascínio para a magistratura, de tal forma que todo tribunal tem uma escola. Escola que está seguindo a vários interesses, mas não aquele interesse que a Constituição quis ter. Lamentavelmente. Muitas são de muito boa qualidade, mas outras têm servido para pano de fundo de muitas práticas que nós precisamos sepultar dentro do judiciário. Bem, fechando esse parêntese, vamos aos questionamentos que me parecem importantes. Vem a ser a judicialização. O que eu entendo por judicialização? A judicialização significa levar para dentro do judiciário a solução de questões de larga repercussão política ou social que os demais poderes não quiseram ou não puderam resolver. E os cidadãos levam para dentro do poder judiciário a fim de haver cumprimento nesta situação.
o fundamento principal desta solução? É que hoje não importa, como dizia Kelsen, a plenitude do ordenamento jurídico. Tudo está no ordenamento jurídico. Hoje não dizemos assim. Tudo está na Constituição. E a Constituição nos dá solução para tudo. Se assim é, o juiz tem elementos para resolver toda e qualquer questão política, porque a solução tem que vir da Constituição. No Brasil, a Constituição de 88 transformou, sem dúvida alguma, o poder judiciário num poder político, porque nós passamos a fazer valer a Constituição e, dentro desta ideia, nós constitucionalizamos a interpretação jurídica, de tal forma que o magistrado hoje está jungido principalmente a estabelecer as suas interpretações a partir da Constituição. Esta judicialização levou a reviver um maior nível de informações, de consciência de direitos, a busca de direitos no judiciário, e aí nós tivemos um assoberbamento muito grande da atividade jurisdicional, o que tem desequilibrado sobremaneira a atuação do judiciário, a expansão da atividade do Ministério Público, que passou a se substituir à cidadania que está fragilizada e não pode reivindicar os seus direitos. E é interessante a gente observar que estamos no século XXI, estamos com os direitos de terceira geração e nós encontramos ainda dificuldades na representatividade desses direitos. E esta semana, precisamente anteontem, eu recebi a visita de vários representantes da Secretaria Nacional de Direitos Humanos que foram reclamar no CNJ, na Corregedoria do CNJ, a situação de comunidades humílimas, representadas pelos quilombolas no estado de Sergipe, onde eles estão absolutamente submetidos ao poder econômico de alguns fazendeiros, de tal forma que eles são obrigados a fazer declaração de próprio punho de que eles não são quilombolas, para evitar que o INCRA, que já está presente, né, a Secretaria de Direitos Humanos, que já está presente no local, realize a demarcação de terras para os quilombolas. A gente pensa que isso não pode ser realizado, mas não fica só nisso, porque quem comanda esses fazendeiros é uma juíza da localidade. O Estado, a quem nós outorgamos, né, a tarefa de fazer a aplicação dos direitos constitucionais, é aquela que está contra as comunidades. Né? Lógico que isso é apenas uma alegação, nós começamos já a apurar. Bem, mas essas situações levam a algumas perplexidades, porque esta constitucionalização de matérias é interessante se nós formos verificar qual é a origem disso. A origem é o direito norte-americano. Foi nos Estados Unidos que isso começou. E começou. Hoje nós temos isso como um avanço extraordinário. Mas lá começou para servir ao mais arraigado das interpretações tradicionais. Porque nos Estados Unidos os americanos invocavam a judicialização das políticas para manter a segregação racial, por exemplo. Tá? Foi a origem disso tudo.
foi de uma tradição absurda, mas passou para os outros povos com a ideia de um avanço extraordinário. Bem, se a judicialização é isto, como é que nós estabelecemos uma ideia de instrumento de judicialização? É através do sistema de controle de constitucionalidade, que no Brasil ele é de uma abrangência incrível, porque nós temos o controle difuso e concentrado, através do Supremo Tribunal Federal, que o Supremo Tribunal Federal tem uma atividade eminentemente política, eminentemente judicializando as políticas existentes lá. Todos os dias nós estamos vendo o Supremo Tribunal fazendo política e se substituindo ao legislador, muitas vezes, pela inação do poder legislativo, através da ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade. Nós temos os dois sistemas mais presentes no controle concentrado e na busca pela realização de políticas. E nós tivemos agora na área eleitoral, então, nós temos uma queda de braços do Supremo Tribunal Federal com o Parlamento, no sentido de se estabelecer uma série de circunstâncias. Mas ao lado desta judicialização, nós temos alguma coisa que o doutor Barroso, que é um ilustre constitucionalista, doutor Roberto Barroso, ilustre constitucionalista aqui do Estado, diz que é o primo da judicialização, é o ativismo judicial. Mas qual é a diferença? É a mesma coisa, porque alguns autores dizem que judicialização é ativismo. O doutor Barroso dá uma explicação e eu achei muito lógica. Ele diz o seguinte: enquanto a judicialização é uma circunstância decorrente de um modelo constitucional, e o modelo brasileiro se prestou a essa judicialização, o ativismo não é modelo, o ativismo é atitude, é escolha do modelo que nós vamos produzir a interpretação constitucional. Então, o ativismo é algo que se identifica como comportamento dos operadores do direito, onde eu escolho a forma que eu interpreto a Constituição, para dizer o seguinte: está na Constituição, mas o legislador ainda não regulamentou. Não existe mais isso no Brasil, porque não é possível que nós mantenhamos a Constituição a reboque do legislador infraconstitucional. Daí porque tudo que está na Constituição, esteja regulamentado ou não regulamentado, ele tem de ser cumprido. E se não houver regulamento por parte do Parlamento, que o juiz faça esta aplicação. E essa é uma atitude que nós dizemos que é o ativismo judicial. O juiz tem essa atividade. O ativismo leva a quê? Leva a uma participação mais ampla e intensa do Poder Judiciário. Porque o Poder Judiciário não tem mais vácuo. Os vácuos legislativos não existem mais para o Poder Judiciário. Porque o juiz é proativo e ele vai lá e ele busca a solução com base em princípios constitucionais. E a postulação que o jurisdicionário faz é uma postulação direta a partir da Constituição. Ele não precisa mais de invocar a lei infraconstitucional para obter uma prestação jurisdicional. É um sistema amplo de propostas de ações diretas e é uma ideia muito interessante, porque tudo é possível
se estiver inserido na Constituição. E a Constituição brasileira, ela foi analítica, ela foi ousada, ela colocou dentro do seu texto uma série de circunstâncias eminentemente circunstanciais, pela desconfiança que ela já tinha do legislador infraconstitucional. Daí porque hoje, muitas vezes, nós acusamos a Constituição brasileira de ser uma Constituição muito longa. Precisava ser feita daquela forma, não tinha como ser diferente. Então, neste ativismo judicial, nós temos uma participação mais efetiva e intensa da justiça, do poder judiciário, na concretização de quê? De valores com interferência no espaço de atuação dos outros poderes. O poder judiciário hoje, ele começa a valorar aqueles valores inseridos na Constituição. Isso são os princípios constitucionais. Com imposição de condutas ou abstrações do poder público, principalmente em relação às políticas públicas. A nossa Constituição foi uma Constituição que prometeu tudo e não nos trouxe muita coisa, porque o tamanho das promessas são incompatíveis com o tamanho do tesouro. E o juiz, muitas vezes, fica na dificuldade, principalmente os juízes federais, acusados muitas vezes pelos juízes estaduais de serem cobradores de impostos, mas mais do que cobradores de impostos, nós temos uma tarefa muito árdua, que é estabelecer as políticas públicas. Exemplo, medicamentos. Prometeu-se que as pessoas teriam saúde e teriam os medicamentos necessários à manutenção de sua saúde. E isso não está sendo cumprido. E muitas vezes as defesas exercidas pela advocacia do Estado é no sentido de criar embaraços, de criar preliminares para não se chegar ao final. Mas o juiz tem sido preciso em estabelecer, sim, a realização a outorga desses medicamentos. Por outro lado, temos ainda a política da infância e adolescência, quando está prometido que nós daremos educação do grau maternal até o grau final de humanidade. E nós não temos creches suficientes para as nossas crianças, e o Poder Judiciário está determinando que as prefeituras realizem estas creches. Então, tudo isso está certo a partir da inserção na Constituição, criando-se, portanto, esta ideia de plenitude constitucional. Ao contrário do ativismo, nós temos a autocompreensão do judiciário. São os magistrados que ainda estão apegados à letra da lei. E nós encontramos muitas vezes isso. Se o legislador ainda não regulamentou, eu não aplico. Se não está explicitado na Constituição, então isso não é política pública. E desta forma, é até uma situação que se estabeleceu da reserva do possível, ou seja, políticas públicas que não são cumpridas porque, lamentavelmente, não existem recursos suficientes para realizar essas políticas públicas. E isto tem causado alguns dissabores porque nós, magistrados, estamos sendo incompreendidos. Primeiro, o legislativo não aceita que o judiciário tome o seu posto, o seu lugar. Os senhores estão vendo pelos jornais a queda de braços entre o Supremo Tribunal Federal e o Parlamento, onde se diz que o Supremo Tribunal Federal está avançando no que não podia avançar, né? E, por outro lado, os
guardiões dos cofres públicos entendem que o judiciário é um perdulário, porque estabelece decisões que causam milhares e milhares de recursos, e isto está equivocado. Daí porque existe também aqueles que fazem o contraponto com a autocontenção do judiciário. Evita aplicar diretamente a Constituição, usa de critérios rígidos e conservadores de declaração de inconstitucionalidade. Se faltar um A, um Z, não fazem a declaração de inconstitucionalidade, né? Abstenção de interferência na definição de políticas públicas, porque o judiciário, para estes, não pode se imiscuir em políticas públicas. Quais as objeções que nós temos sobre o ponto de vista? Porque isso aqui são argumentos para aqueles mais conservadores. Mas quais são as objeções efetivas contra o ativismo? O primeiro é o risco pela legitimidade democrática. Nós temos, de um lado, um legislador que tem o aval popular, se legitimando a cada 4 anos. Não vamos falar de porque usou o poder político, porque usou o poder econômico para se reeleger. Não importa. Não importa. O que importa é que ele representa a vontade popular. Vamos melhorar? Vamos. Mas democracia é isso. Se eles representam a vontade popular, eu não posso substituir este representante por um que é apenas um cidadão brasileiro que faz um concurso público e que assume a função de se substituir o legislador. Tem a dificuldade do ativismo. Mas, por outro lado, o que nós estamos a dizer é o seguinte: se o juiz é um técnico, e é um técnico imparcial, e essa imparcialidade dele nós estamos atentos no CNJ para exigir, não me digam que existe uma função que não é imparcial. Isso aí é a deformação do poder. Aqui é o dever, né? Nós vamos melhorar isso, mas só vamos melhorar isso em 10, 20 anos. Ninguém espere que seja diferente por agora. Então, nesse momento, é que nós dizemos o seguinte: nós contrabalançamos o argumento dizendo que se o magistrado, mesmo sem essa legitimidade popular, ele julga de acordo com os princípios constitucionais, eis a fundamentação política do seu ativismo. Porque ele está, em última palavra, fazendo a aplicação da Constituição que veio do Parlamento e foi elaborada com um legislativo super partes, porque foi o legislador constitucional. Por outro lado, nós temos uma justificativa normativa. Esta é a justificativa normativa que nós temos. Mas temos uma justificativa filosófica. Porque se o magistrado está a defender valores, os valores maiores que informam a democracia, e está inserido na Constituição, naturalmente que filosoficamente ele está autorizado a ter esse ativismo, fazendo a aplicação direta da Constituição e muitas vezes afastando a aplicação de uma lei infraconstitucional. Mas esse agir da magistratura com esse ativismo enseja riscos. O primeiro risco, eu quero dizer, é de natureza circunstancial e episódica. O despreparo da magistratura brasileira, na qual eu também me incluo, né? Nós temos um sistema de recrutamento democrático
mas extremamente perverso, porque nós estamos transformando os nossos magistrados em funcionários públicos, bons funcionários públicos. Estamos matando as vocações, não se tem mais vocação para ser juiz, porque o salário é muito bom. Se não existe controle comportamental, ou de controle de qualidade ou de quantidade, é ótimo ser juiz. É uma maravilha. Por isso as pessoas já entram na faculdade para fazer concurso. Né? Antigamente a gente chegava na faculdade e dizia assim, você quer ser o quê? Eu quero ser Ministério Público, eu quero ser juiz, eu quero ser advogado, eu quero... Hoje, diz assim, vai ser o quê? Inclusive meu filho, vai ser o quê? Estudar para concurso. Estudar para concurso virou uma tarefa dentro da função do bacharel. Né? E o Shangri-La é quando se consegue ser procurador e se for da Justiça do Trabalho, legal. E juiz é uma maravilha. Né? Porque aí é a carta de alforria. Vamos fazer greve porque está ganhando pouco, vamos igualar, o juiz procura se igualar ao Ministério Público, ao servidor público, a melhor dos mundos. Ele quer se equiparar a todos, porque ele também, eu dou razão a eles, não tem a lei orgânica da magistratura, até agora não saiu. Nós não temos padrão. Então nós queremos, quer dizer, a magistratura quer ser igual ao Ministério Público. E foi reconhecido pelo senador. O juiz está fazendo greve para ter melhoria salarial. Então nós estamos matando o juiz que tem que ser um agente político. Porque para ser esse juiz que eu falei, que é o modelo constitucional de todo o país, ele tem que ser um agente político. Mas ele não pode ser um agente político. Porque ele não foi preparado para isso. Né? E mais ainda, o juiz está com a autoestima no pé. Eu entrei na corregedoria batendo muito contra a corrupção dentro do Poder Judiciário. Hoje eu retrocedo um pouco, não que eu tivesse pedido foco, mas os magistrados precisam ter a autoestima elevada. Os tribunais não respeitam, caçam as liminares das formas mais absurdas possíveis. Né? Existem advogados que dizem aos juízes de primeiro grau, e isso é o depoimento de vários, doutor, eu não quero que o senhor me dê a liminar, eu quero que o senhor despache o meu processo, porque a liminar eu vou buscar lá em cima. Isso é verdade. Então, o magistrado hoje se sente uma corte de passagem. Ele se sente um protocolo do judiciário. Ele faz uma decisão toda regulamentada e o tribunal diz assim, faltou um Z, faltou um A, por isso eu estou caçando. Então, nós precisamos resolver isso. Mas isso não desmerece o foco que nós estamos dando, que é o foco correto, político, necessário. E estes desmandos existentes, eles vão sendo corrigidos aos poucos. Apenas eu digo que, nesse ativismo, eu verifico uma magistratura despreparada. Estando no primeiro grau, como no segundo grau também. No segundo grau, ainda temos magistrados com a cabeça do passado. Né? E, então, a gente chega a dizer o seguinte... Napoleão Bonaparte já morreu, sabia? Então, precisamos ter esse cuidado. E, nesse risco de politização, não se pode ter vontade política própria. E é essa a preocupação que eu tenho da proximidade dos magistrados com a política partidária. Não é se aproximar de político, porque se ele é um agente político, ele tem de vivenciar com o parlamento. Ele tem de dialogar com o parlamento. Mas o que ele não pode é ter intimidades indecentes do parlamento
ir para dentro do judiciário para fazer escolhas que são escolhas insensatas de magistrados, de embargadores, de ministros e etc. Bem, na concepção dos interesses constitucionais e institucionais, pode-se e deve-se colocar naturalmente à frente disso tudo magistrados que sejam independentes e imparciais. E isso não surge do nada, isso surge a partir de uma formação adequada. E isso é que nós precisamos investir. Daí porque, se nós continuarmos dentro deste critério de interpretação constitucional, nós entendemos que é pertinente, é moderno, o mundo inteiro está fazendo, a judicialização da política. E a política da judicialização como ativismo dos nossos magistrados. Mas é preciso que nós tenhamos alguns parâmetros, tenhamos alguns cuidados. Para terminar, eu tenho de dizer aos senhores que o ativismo tem sido muito mais solução do que problemas. Tem causado alguns problemas, efetivamente, como, por exemplo, até dos tribunais superiores saem, às vezes, decisões absolutamente inexequíveis para o político. Como, por exemplo, nós tivemos uma decisão onde o STJ mandava que se construísse, no prazo de 2 anos, 58 creches. Nenhum político que está jungido ao princípio da responsabilidade fiscal pode construir 57 creches. Então, o que nós precisamos fazer é buscar um caminho para a realização desta política. E qual é a solução? A solução é o seguinte: o Ministério Público fiscalizar o orçamento daquela prefeitura de tal forma que esteja inserido no orçamento seguinte o percentual máximo para atender a esta política. Desta forma, você não desmerece as atividades do Executivo, que tem as suas responsabilidades impostas pela lei, e também torna execuível uma decisão judicial. Porque o meu medo maior, sempre tive este medo, desde que eu sou juíza de primeiro grau, é dar uma decisão e a decisão não ser possível cumprimento. Né? É preferível não dar. Mas se deu, tem que ser cumprido. E para você ter cumprido, necessariamente você precisa ter a execuibilidade no plano da vida. O uso do ativismo deve ser eventual e controlado. Isto é como dizem alguns doutrinadores. Ativismo judicial é antibiótico. Precisa ser dado na infecção. Mas se for usado com um prolongamento muito grande, começa a matar o organismo. Então precisamos ter esta consciência de que a lei não é absolutamente dispensável. Nós continuamos a julgar pela lei, nós continuamos a ter referências, sim, no legislativo, mas muitas vezes temos de usar um antibiótico. E o controle por parte dos tribunais superiores, que aí é que estes tribunais superiores tinham de fazer o controle desta realização de a decisão política, deixando para os tribunais menores, os tribunais de justiça, o controle da legalidade estrita, no sentido da aplicação do direito, no caso concreto, deixando os tribunais superiores para fazer o controle deste ativismo, dessa atividade política do juiz. E, lamentavelmente, nem o STJ faz, né? Nem o Supremo Tribunal Federal está fazendo. Porque estão abarrotados de processo, não se mexem para fazer uma revisão, e o Supremo principalmente, porque se mudar, eles vão perder metade da competência. Então, não mexe. Né? Então, ficamos fazendo de conta que estamos fazendo o controle quando não dá, porque uma decisão
importa em decisão política. Nós esperamos 2, 3, 4, 5 anos. Não. Então, alguma coisa está errada. Mas muitas coisas estão erradas também nesse nosso país. Porque nós temos hoje um parlamento com crise de representatividade, com crise de legitimidade, com crise de funcionalidade. Hoje, o parlamento começa a se dedicar CPI, CPI, CPI. Vira um órgão de investigação. Porque não está fazendo a lei. Não faz a lei. Quando quer fazer, um grupo não quer, e aí bota uma medida provisória, tranca a pauta, não sai. Então, o que é que nós estamos precisando urgentemente, e nesse momento, onde a gente fala disso, nós precisamos urgentemente fazer uma reforma política. E através da reforma política, nós podemos curar diversos males, porque a que se seguir a esta reforma política tem de ser uma nova reforma do Poder Judiciário para nós botarmos o bonde dos trilhos. E oportunidade de termos tratado nessa manhã, os 3 daqui no Instituto de Advogados Brasileiros. É efetivamente um tema que está na pauta, é a reforma política desse país, né? Em que se verifica uma resistência, e isso aí Vossa Excelência também deve ter verificado, do próprio Poder Legislativo em produzi-la. Recentemente, no Conselho Federal da Ordem, discutia-se com vários membros do Poder Legislativo o tema, e um deles, Pedro Simão, dizia: se a sociedade civil não pressionar, não vai sair uma reforma política no Brasil, porque estão ali eleitos, não pretendem modificar as regras do jogo, não há nenhum interesse, né, em alterar essas situações. Eu fico muito grato e muito feliz com a presença de Vossa Excelência em nossa casa e cumprimento muito efusivamente e creio que faço isso em nome de todos os presentes. Eu vou abrir a palavra a quem queira fazer uso.